Essa pergunta é bastante interessante, né? Jefté matou a sua filha. Geralmente quem responde essa pergunta faz um suspense, né? Apresenta a primeira posição, a segunda posição, aí tenta mostrar qual delas é a melhor e geralmente deixa aquele suspense para responder somente no final. Eu vou fazer diferente. Eu vou aqui dizer o seguinte: eu já vou responder se Jefté matou ou não a sua filha. E depois eu vou responder mais 6 perguntas. Ao todo serão 7 perguntas que eu vou responder, mas sobre o mesmo assunto. Então a primeira pergunta é: Jefté matou a sua filha? A minha resposta é: Jefté matou a sua filha. Meu Deus! Irmão Ciro, como pode aquele homem, um juiz? Bom, vamos responder as outras 6 perguntas para esclarecer. Então, aguarde aí, fique por aí para ver se você vai concordar comigo ao final. Então veja, então eu respondo de imediato. Jefté matou sua filha, ele sacrificou sua filha, ele ofereceu sua filha em holocausto. Por quê? Vamos às outras perguntas. Quem foi Jefté? E outra ligada a essa, né? A mesma pergunta, são duas perguntas numa só. Quem foi Jefté? Ele conhecia a lei? Muitos dizem, não, ele conhecia a lei, ele era conhecedor da lei, ele jamais teria matado a sua filha. Bom, quando você lê atentamente o capítulo 11 de Juízes, você vê que Jefté era filho de uma prostituta. Você vai ver também que ele foi expulso pelo seu próprio povo. O seu próprio povo o rejeitou, porque boa coisa ele não era. Depois, claro, como ele era um homem de guerra, era um grande lutador na guerra, talvez um estrategista, a Bíblia não dá tantos detalhes assim, mas o fato é que o seu próprio povo o perdoou, também pediu perdão para ele, claro, por tê-lo expulsado, né? E ele foi chamado de volta para liderar o povo. Então, quem diz que Jefté conhecia a lei, é preciso observar isso. Ele era filho de uma prostituta, era um homem rude, era um homem bruto. Não dá para você sustentar isso à luz do texto aqui, né? Juízes 11, de que Jefté era um conhecedor da lei por ele ser juiz, por ele ser um juiz. Os juízes eram líderes. Você não pode nivelar todos com base em Samuel. Claro que Samuel, ele era também sacerdote, ele era profeta, além de juiz. Ali eles tinham temor de Deus e tal, mas não quer dizer que eles conheciam minuciosamente a lei. Né? Alguém pode dizer Jefté era conhecedor da lei e jamais ele teria oferecido sua filha. Então, essa é uma questão importante para ir lançando luz aí sobre essa questão geral, né? Uma terceira pergunta que eu gostaria de responder é a seguinte: qual foi o voto que Jefté fez? Porque aí está a chave também para responder. Que voto Jefté fez? O texto bíblico de Juízes 11, 30 e 31 diz o seguinte: Jefté disse no seu voto: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo ou aquele, né, o texto aí varia de acordo com a tradução, mas claro, ele se referia a uma pessoa saindo da sua casa. Eu creio que ele não estava falando de um animal, ele estava se referindo a uma pessoa que saísse da sua casa, né? Então aquele ou aquela que saindo da porta da minha casa, disse ele, me sair ao encontro. Mais adiante ele diz: isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Alguns estudiosos dizem, não, aí tinha uma opção. Ele disse, olha, ou será do Senhor ou oferecerei holocausto. Mas isso aí é forçar o texto, sejamos honestos, né? O texto é claro, diz, oferecerei ao Senhor e será, não é? Isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Não diz ou, é e mesmo. Né? Porque seria algo, quer dizer que ele vai, dependendo, o voto dele, dependendo de quem sair, digamos, se for uma brincadeira, que se for a minha sogra é holocausto, se for a minha filha, veja, não é isso que o texto diz, vamos ser honestos. Então, aqui ele está falando claramente que ele ofereceria em holocausto. E aqui eu não posso alegorizar o que é literal. O texto diz holocausto, oferta inteiramente queimada. Se você ler à luz de Levítico 1 e 9, vai ver que o que é holocausto? Era oferta queimada. Né? Então essa é uma terceira pergunta importante. Qual foi o voto?
oferta inteiramente queimada, holocausto. Quarta pergunta, que voto Jefité cumpriu? O voto está claro, será do Senhor e oferecer em holocausto. Agora, qual foi o voto que ele cumpriu? Foi esse mesmo voto ou foi outro? Não. O texto diz que ele cumpriu nela, na jovem, quando ela foi ao seu encontro e disse, e ele até disse, abri a minha boca e tal, e diz a Bíblia que ele cumpriu nela o voto que tinha votado. Qual foi o voto? Holocausto, oferta inteiramente queimada, e não outro. Agora, tem detalhes do texto que ajudam a entender. A sua filha pediu um tempo para chorar sua virgindade. E é aí que muitos fazem toda aquela explicação, que na verdade ela não foi oferecida em holocausto, ela na verdade manteve-se virgem, não é? Ela foi chorar por 2 meses com suas companheiras e tal, mas sinceramente o texto não permite esse tipo de interpretação, porque diz que ele cumpriu nela o voto que tinha votado. E o voto que ele tinha votado é: oferecerei ao Senhor e será do Senhor, digo, e oferecerei em holocausto. Uma quinta pergunta, que uma vai ajudando a entender melhor essa questão geral, né? Por que o texto diz que houve lamentação em razão de a jovem não ter conhecido o varão? Veja, essa lamentação, na verdade, diz que se transformou numa tradição, inclusive, de 4 vezes no ano. Todo ano, 4 vezes no ano, a Bíblia diz que as filhas de Israel, elas iam lamentar ali o ocorrido. E é interessante que não se menciona mais a filha de Jefté. Se ela não foi morta, como muitos dizem, que ela foi oferecida, como se fosse o caso de como se fosse Samuel, que foi oferecido para o trabalho do Senhor, mas se a moça estava viva, por que não se menciona a moça? Se ela era o objeto aí da lamentação, né? Se 4 vezes no ano as filhas de Israel iam lá lamentar, cadê a moça? Por que não se menciona ela lamentando juntamente? Não, porque lamentar, inclusive tem a versão que diz que elas celebravam, né? Mas em memória, cantavam em memória. Ninguém canta em memória de quem está vivo. Em memória é porque a pessoa não estava mais lá, né? Então não é questão de virgindade. Sejamos honestos, o texto deixa claro que a moça tinha morrido, foi oferecida em holocausto. Não é? Uma sexta pergunta, que uma vai ajudando a entender melhor a questão geral. Qual é a sexta pergunta? Deus aceitou o sacrifício humano? Alguém poderá dizer, não, isso aí, veja, as pessoas querem dar uma explicação para tentar amenizar o que aconteceu. E isso não é papel do exegeta que se preza. O exegeta que se preza, ele procura explicar o que realmente está escrito e não forçar o texto a dizer o que ele não diz. Então veja, Deus aceitou o sacrifício humano? Evidentemente que não, porque a Bíblia deixa claro que Deus não aceita sacrifício humano. Não é? Agora, se Deus não aceitou, então por que o povo de Israel venceu os amonitas? Não tem sentido Deus permitir a morte de todo um exército por causa, né, de um voto precipitado. Deus então diria, bom, eu não vou permitir que o meu povo vença, meu povo vai ser derrotado, porque se o meu povo vencer, esse homem vai matar sua filha. Claro que em outro caso, lá o caso de Acã, quando havia pecado, no meio do arraial do povo de Deus, aí Deus permitiu, claro, que houvesse derrota, mas não foi esse o caso. Não foi esse o caso. Então veja que a Bíblia explica a própria Bíblia. Deus, claro, permitiu, a moça acabou morrendo, mas Deus deu a vitória para o povo, não por causa do voto. Porque o povo ali, dentro do povo, o exército, tinha pessoas tementes a Deus, que estavam naquela batalha, e Deus poupou ali o seu exército, o seu povo, da derrota para ali os inimigos. E outra coisa, alguém que está estranhando isso, é importante observar que a Bíblia diz, leia o último versículo de Juízes, você vai ver que não havia rei, e cada um fazia o que bem entendia. Não vá pensar que Jefité, porque ele era o juiz naquela ocasião, que ele, na verdade, era um exemplo de pessoa. Bom, mas aí vem a última pergunta. Se o irmão está certo, irmão Ciro, por que Jefité aparece na lista dos heróis da fé? Bom, eu respondo essa pergunta com outra. Por que
Jacó, o suplantador, aparece na lista? Por que que Sansão, que cometeu tantos pecados também, inclusive quando morreu, não foi um suicídio tecnicamente, né? Ele venceu ali os inimigos, né? Ele morreu em combate, ele pediu ali força para Deus e morreu derrotando seus inimigos. Mas veja os pecados que ele cometeu, mas aparece na lista dos heróis da fé. Veja o caso de Davi, que cometeu adultério e colocou o esposo da mulher na frente do combate para ele ser morto. Um homicida, mas também aparece na lista dos heróis da fé. Então o fato de Jefité aparecer ali não é respaldo, né, para essa tese de que ele não matou a sua filha porque aparece ali na lista dos heróis da fé. Bom, resumindo então, eu respondi aqui 7 perguntas, só repetindo rapidamente. A primeira, o que aconteceu com a filha de Jefité? Foi morta, sacrificada, oferta inteiramente queimada, holocausto. Segunda pergunta, quem foi Jefité? Conhecia ele a lei? Creio que não. Filho de prostituta, homem rude, homem bruto. Não há base no texto para você ser dogmático quanto a isso. Qual foi o voto que ele fez? Oferta inteiramente queimada, holocausto. Será do Senhor e oferecer holocausto. Quarta pergunta, que voto ele cumpriu? O voto que ele tinha feito e não outro. E o voto era de oferta inteiramente queimada. Não tem como você fugir disso. Por que o texto diz que houve lamentação em razão de a jovem não ter conhecido o varão? Ora, houve lamentação porque ela foi morta. Ela não conheceu o varão, não é porque ela permaneceu virgem perpetuamente, é porque ela foi morta, né? Deus aceitou o sacrifício humano? Claro que não, Deus não aceita. Mas Deus, naquele período de exceção, vamos dizer assim, que havia, né, cada um fazia o que bem entendia, ali Deus permitiu, ali, lamentavelmente foi algo terrível, mas foi um mal menor diante do que teria sido a derrota de todo o povo por causa da precipitação de um líder. E a sétima e última pergunta, por que Jefité aparece na lista dos heróis da fé? Ele aparece porque Deus, na verdade, considerou ali, o autor sagrado considerou os seus feitos de maneira geral, como também o caso de Davi, o caso de Sansão e do próprio Jacó, entre outros, que cometeram grandes pecados, mas aparece, a própria Raabe, a meretriz, também aparece lá, né? Então não é mérito, é pela graça de Deus que todos aparecem ali. Que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.